Olá, boa tarde, quase boa noite, né? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Irmãos, primeiramente vamos ajudar a compartilhar aí, tá? Essa live, para chegar no coração de quem precisa, né? E se eu tiver errado, alguém me corrige. Porque faz desde a semana passada que eu tô... semana retrasada, que eu estou sentindo uma coisa para dizer. E eu fico me amarrando, fico me segurando, né? Fico me guardando. Então, eu venho buscando se é de Deus ou se não é de Deus, né? Então, eu busco muito. Isso vem me doendo, sabe? Eu fico calado, vem me doendo, eu fico calado, vem me doendo. Estou fora da igreja, porém sou crente, sempre fui crente a Deus, né? Sou diácono. Uma vez diácono, sempre diácono, né? E não é, isso daí é bíblico, né? Se a cabeça foi ungida uma vez, ela é ungida para sempre, né? Eu queria dizer um pouco para os irmãos, ou para quem vai assistir ainda, né? Essa live aí. Começando pelo uma frase. Todo mundo fala, o evangélico fala, o católico fala, todo mundo fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Legal. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque Ele é bom? Porque Ele é maravilhoso? Sim. Mas os irmãos, ou quem assistir, ou quem está assistindo essa live, será que entende essa palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, desde que eu me movimente, eu caminhe, eu ande. Porque muitas das vezes as pessoas falam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fica parado, sabe? Fica parado, fica esperando a vontade, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fica ali parado, esperando. Mas não. Esse significado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada mais e nada menos é de você ter fé. Ponha tudo que você for fazer na frente. Ponha Deus na frente. Né? Ponha Deus na frente. E correr atrás dos seus objetivos. Que tudo você colocando Deus na frente, você consegue. Você lutando. Mas sempre com Deus na frente. Né? Muitas das vezes, do que adianta a gente ficar assim pensando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ficar sentado, deitado, esperando, né, as coisas acontecer. Desculpa. Mas não é bem assim. Essa palavra do Senhor é meu pastor e nada me faltará é uma coisa que você ponha Ele na frente. Você ponha o Senhor na frente de tudo. Mas se movimenta, corre atrás dos seus objetivos, né? Corre atrás. E tem muitas coisas que Deus vem me tocando para me falar, sabe? Isso chega a doer a garganta, isso chega a trancar a garganta, sabe? E eu fico me perguntando, Senhor, será que é do Senhor mesmo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Né? Muitas das vezes, é uma coisa que eu acho, né? Eu acho, se eu estiver errado, alguém me corrija. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar que eu estou errado. Mas não importa. Importa que seja feita a vontade de Deus. Eu busquei. Né? Eu busquei. E o que acontece? As igrejas de hoje em dia, falar um pouquinho das igrejas, né? Não tenho nada contra igrejas, tá? Não tenho nada contra pastor, não tenho nada contra irmãos. Deixando bem claro
Isso daí. Porém, os irmãos perceberam que mudou muito de antigamente? Mudou muito. Hoje em dia não se fala mais de Bíblia, não se fala mais palavra, não se prega mais palavra. Só fala em chave. Você vai na igreja para quê? A gente vai na igreja para quê? Para receber chave? Para receber benção? Para receber... eu vou na igreja porque eu estou precisando receber tal coisa. Não. A gente tem que ir na igreja para receber o Espírito Santo, para buscar o entendimento, para glorificar a Deus. Não importa a sua necessidade. Não importa o que você está passando, se você está passando dificuldade, se você está com mar de dinheiro. Não importa. Eu só vou na igreja porque eu estou passando dificuldade. Por isso que eu vou na igreja. E quando passar essa dificuldade, será que você vai na igreja? Para pensar. Muitas das vezes a gente conversa e com os irmãos ou com amigos, e tem esse ditado também que eles falam, né? A gente vai na igreja para buscar salvação, salvação individual, mas não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque se a gente for olhar para a direita ou para a esquerda, a gente não vai em igreja nenhuma, né? Mas se você não olhar para a direita ou para a esquerda, como você vai saber aonde você está? Você tem que olhar para a direita e para a esquerda para depois chegar e pedir discernimento, pedir sabedoria para Deus. Senhor, será que é esse lugar mesmo que o Senhor me quer? Sabe? Hoje em dia mudou muito, muito. As igrejas mudou muito. Hoje em dia você vai na igreja, é pessoas mexendo com celular, não tem respeito, entra de qualquer jeito, sabe? Tá sentado no banco, tá falando mal do irmão, tá falando mal do outro. Acaba o culto? Misericórdia, parece feira. É na porta da igreja vendendo as coisas. Falando mal. Desculpa novamente. Falando mal, sabe? Então é complicado, é duro, sabe? É duro. Hoje em dia as igrejas são difíceis. É complicado. Hoje em dia é complicado. E é mais duro ainda a gente ter coragem de falar. A gente ter coragem de falar. Né? Porque muitas das vezes a gente fala, eu tava com esse medo fazia tempo. Que eu tô com essa vontade de falar, sabe, essa coisa me incomodando. Que chegava a doer o peito. Chega a dói o peito. Mas antigamente, vou contar pra vocês aqui antigamente, quando a minha finada mãe era viva, né? Já falecida, né? Porém, ela mexia com tambor, né? Ela batia tambor, essas coisas assim. Eu era pequeno, acho que tinha uns 11 para 12 anos, mais ou menos, por aí. E ela foi numa igreja. Não vou falar nome de igrejas nem nada, né? Ela foi na igreja. A hora que ela desceu do carro, ela tinha um Fiat 147. A hora que ela desceu do carro, ela caiu de joelho. Aquele dia não teve culto. Não teve culto, irmãos. Não teve culto. Ela caiu de joelhos no chão, na calçada. Sabe por que ela caiu de joelhos ali na calçada? Aquele dia não teve culto. Porque o Satanás não tem poder de entrar dentro da igreja. Aonde a igreja verdadeira, o Satanás não tem poder de entrar dentro. Então ela já caiu de joelho na calçada. Eu sou prova disso. Eu vi com meus olhos. Levaram ela, os pastores levou ela para dentro. E aquele dia que ia ter culto, não teve culto. Eu lembro que era uma Páscoa. Era o dia de Páscoa, era na Páscoa. Umas irmãs foi lá, levou uns chocolates, umas coisas pra mim, tava eu e minha irmã. E daí em diante, a minha mãe começou a frequentar, né, essa igreja, começou a frequentar. E aí foi que foi liberta, né, de todo mal. Hoje é diferente, irmãos. Hoje o Satanás ele entra nas igrejas.
Hoje a gente tem que ficar esperto, a gente tem que vigiar. Por isso que a gente fala que a gente tem que entrar na igreja e olhar ao nosso derredor. Porque muitas das vezes a gente não sabe onde a gente está. A gente pensa que a gente está no lugar certo e não está no lugar certo, a gente está no lugar errado. Tá? Infelizmente, é duro dizer isso. Mas hoje em dia as igrejas estão virando comércio. Sabe? Hoje em dia tem placa, hoje em dia louvor, a gente tem que louvar bonito, tem que, como se diz, falar bonito, sabe? Mas não, cadê? Deus não quer isso. Deus não quer o seu louvor bonito. Deus quer o seu louvor sincero. Deus quer a sua palavra sincera, a sua palavra que está ali escrito, que ele escreveu, que ele falou, né? Desculpa pelo erro. Que ele falou. É isso que Deus quer. Mas hoje está aos contrários. Hoje está tudo aos contrários. A gente tem que ser crente, evangélico, na casa da gente primeiro, para depois ir lá. Né? O que adianta você ser evangélico na igreja e depois que você sai da igreja você é endemoniado? Muitas das vezes a gente faz as coisas e tá com a culpa no Satanás, é o Satanás que está fazendo. Ah, aconteceu isso porque o Satanás está fazendo isso, aconteceu isso porque é o Satanás. Imagina, muitas das vezes, hoje em dia o Satanás está lá. A gente tem que largar a mão de ficar atacando culpa. Ficar atacando culpa nas coisas erradas que a gente mesmo faz. E ficar atacando culpa, sabe, nas coisas. A gente tem que pensar mais. Sabe o que está atrapalhando a nossa vida hoje em dia? É isso daqui que eu estou falando. Para quem sabe, o celular, para quem sabe, isso daqui é uma ferramenta enorme para levar o evangelho para o mundo inteiro. Mas para quem não sabe, isso daqui é uma maldição. Para quem não sabe, isso daqui é uma destruição. Só sabe ver besteira, só sabe falar besteira, só sabe ficar vendo coisas erradas, só sabe fofoca. E ainda os irmãos vêm dizer ainda que vai subir para o céu. Nem eu sei, ninguém sabe quem que vai e quem que não vai, porque hoje em dia é complicado, hoje em dia é difícil. Hoje em dia qualquer pessoa veste um terno bonito, a gravata, vai lá no púlpito e louva. A hora que acaba de louvar, sai para fora, fala mal do irmão. Complicado. Rodinhas ali, sabe, falando mal. Pensamento, a gente tem que vigiar no pensamento. O Satanás está mexendo no pensamento da gente. É o pensamento. Isso destrói a vida, destrói o pensamento. Vamos focar mais em Jesus, focar mais em Deus. Né? Porque o único que morreu na cruz por nós foi Ele, não tem outro. Não tem outro. Quando a gente se for, não tem outro para salvar nós. O único que salvou e perdoou nossos pecados e continua perdoando todos os dias, porque a gente é pecador desde quando a gente acorda e abre o olho, a gente já começa a pecar, né? Já se crucificou por nós, já derramou seu sangue por nós. Então quem é nós? Quem somos nós para criticar o irmão do lado, o irmão da direita, o irmão da esquerda? É bom a gente vigiar. Vigiar é uma coisa, criticar é outra coisa. A gente vigiar o ambiente que a gente tá é uma coisa, né? Eu subi lá em cima, eu louvava. Eu vou falar que eu não falava mal? Mentira. Eu vou estar mentindo. Vou estar mentindo. Porque alguma coisa sempre saía. Ah, o irmão lá fez isso. Ah, o irmão lá fez aquilo. Nossa, fiquei chateado com o irmão. Mas a gente não tem que ver essas coisas. Hoje eu paro para pensar que a gente não tem que ver essas coisas. A gente tem que entregar na mão de Deus. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te levantar. Ele é o único que pode te exaltar. Ele é o único que pode te sustentar. Ele é o único que pode te fazer respirar. Ele é o único que pode te fazer andar. É o único. Hoje a gente se pega muito em coisas bem materiais.
Não tem mais família igual antigamente. Que se unia todo mundo junto ali. Não tem mais, acabou. Sabe, acabou. E as igrejas estão indo para o mesmo caminho, se Jesus, infelizmente. Para o mesmo caminho. Primeiramente, hoje eles colocam no Facebook, colocam em todo lugar. A placa da igreja, a placa de quem vai pregar, né? Mas não coloca Jesus em primeiro lugar. Não coloca. Porque sempre tem que ter em primeiro lugar a Jesus. Primeiro lugar. Porque ele nos ponhou em primeiro lugar. Ele carregou a cruz. Ele foi chicoteado. E muitas das vezes só sai coisas erradas da boca da gente. E o pensamento da gente é a pior coisa do mundo. Então a gente tem que orar muito. E não criticar, tá? Não criticar. Porque hoje em dia, eu tô na igreja, um exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tô na igreja, eu tô lá louvando, eu tô com meu terno, mas passou uma pessoa, eu nem vou falar o que eles falam é ímpio, né? Mas passou uma pessoa na rua, nossa, lá o Satanás, vai, incorporado. Agora fala pra mim, quem é a gente para julgar? Quem somos nós para julgar? A gente tem que abraçar. A gente tem que abraçar. A gente tem que liberar perdão. Sabe o que Deus quer? Deus não quer dinheiro. Muitas das vezes a gente vai na igreja para receber bênção. Tá fazendo uma troca? É uma troca com Deus? O que virou? Virou o que agora? Mercadoria? Deus virou um vendedor? Mercadoria? Eu vou na igreja para receber isso. Eu vou na igreja para receber aquilo outro. Não. Você tem que ir na igreja, a gente tem que ir na igreja. Desculpa. A gente tem que ir na igreja para buscar santificação, para buscar sabedoria, entendimento, para sentir Deus aqui no coração, para se arrepender dos nossos pecados, porque a gente tem que se arrepender, não é só uma vez, não. A gente vai na igreja, se batiza, casa, faz tudo bonitinho, coloca terno, que nem eu, né? Eu fui ungido a diácono, então eu fui como se diz, aí eu posso tomar Santa Ceia, né? Posso tomar Santa Ceia, desde que eu não fumo, não bebo, né? Tenho que tomar Santa Ceia. Mas, e se eu fumo? E se eu bebo? E se eu faço coisas erradas? Ninguém vai estar sabendo se eu não contar para ninguém. O único que vai estar sabendo é Deus. E mesmo assim a gente vai lá e toma a Santa Ceia. A gente, não adianta falar que não, que é mentira. Ah, não, o Edmilson está mentindo. Não adianta, não adianta. Eu já passei por isso, eu não estou mentindo, já passei por isso. Eu já tomei Santa Ceia sem poder tomar Santa Ceia. Eu peço perdão para Deus, peço perdão mesmo. Sabe? E é tão gostoso quando a gente libera essa coisa que fica aqui dentro engasgado. É uma coisa tão bom que todo mundo acho que deveria praticar. Aí alguém vai falar assim, ah, mas eu não, eu vou subir pro céu, eu vou fazer aquilo. Mas o que adianta? Porque a gente vai lá em cima, a gente tá lá na igreja, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, sai da igreja, pedra nele. Ah, aquele lá já saiu da igreja, já foi pro mundo. Já foi pro mundo. Dele correr atrás, ou de ficar quieto, né? Melhor coisa, fique quieto. Coloque seu joelho lá aqui onde eu tô, é meu quarto, né? Coloque seu joelho lá. Ore em secreto, conversa com Deus. Primeiro seja igreja dentro da sua casa, tá? Seja o exemplo dentro da sua residência para depois você ir lá e falar e dar um bonzinho. Porque lá é bonito, lá tudo é bonito. Lá se você for de terno, na saia até no pé, né? Para os irmãos também, né? Para mim também, não tô tirando ninguém de fora não, eu também. Não adianta colocar meu terno aqui, bonito, ficar charmoso, eu vou lá na igreja, eu falo bonito, eu falo bem. E aqui, como que tá aqui minha mente? E quando eu saio da igreja, quando eu chego na minha casa, na minha residência, como que é?
ao decorrer da semana, ao decorrer do mês? Como que é? Será que é benção? Será que eu paro para pensar antes de falar? Né? Essas coisas a gente tem que ver, irmãos. A gente tem que ver, porque falar bonito todo mundo fala. Será que fazer bonito todo mundo faz? Né? Muitas das vezes eu torno a dizer. O Satanás não está nem fazendo nada. O Satanás está lá, sossegado, está lá, quietinho no lugar dele. Aí ainda ele olha para Deus e fala assim, ó, eu não estou fazendo nada não. Ele está fazendo porque ele quer. Hoje em dia o Satanás tem poder de entrar nas igrejas. Assim como tem poder, ele não tem poder de escutar, de escutar o que se passa na nossa mente. Mas coloca as coisas na nossa mente. Né? É coisas que a gente tem que parar e se pensar. Né? Não julgar. Fofoca, gente. Coisa feia, coisa feia. Coisa feia. É muito mais fácil um ímpio, né, que chamam de ímpio, subir pro reino do que um que está lá dentro da igreja. Que muitas das vezes está querendo ser santo. Através de um terno, através de uma gravata, através de uma palavra bonita, através de uma pregação, através de um louvor. Que hoje em dia não é mais louvor hoje em dia. Hoje em dia não é mais um louvor para Deus, é um louvor para os irmãos, né? Eita, Satanás. É um louvor até para os irmãos, né? Hoje em dia não tem mais, não tem. Tem sim, tem. Tem sim, me perdoe, tem sim. Mas é difícil de achar. É difícil de achar uma igreja que fale de Deus, que sabe que a gente não consegue ser como Deus, né? Mas a gente pode fazer muitas coisas que Deus fez, que Deus pede pra gente fazer e que a gente não faz. Muitos irmãos vai na igreja e depois sai. Aí o irmão que está lá na igreja, o que ele faz? Taca a pedra no irmão que saiu. Não pode ser assim. A gente tem que santificar, tem que orar, tem que buscar, né? Tem que tem que fazer o bem para aquela pessoa. Olha o irmão Eliel. É uma benção. Pensa num rapaz que é uma benção. Ele ia na igreja, eu também, né? Mas por que eu vou tacar pedra nas pessoas que parou de ir na igreja, né? A gente tem que santificar, a gente tem que parar com isso. Hoje em dia é complicado, é difícil. Torna a dizer, é fácil a gente colocar um terno bonito, ir lá em cima no púlpito, cantar, louvar, glorificar o nome do Senhor Jesus, saiu da porta para fora, já está falando mal. Dentro da igreja, o celular, que eu já torno a dizer, o celular é uma coisa abençoada para quem sabe mexer com ele. O celular. Mas para quem não sabe é uma coisa que não é abençoada. A gente vê muitas mães indo na igreja dando celular na mão de filhos para distrair o filho. Isso pode? Isso pode? Deixa eu já vi irmãos, não vou citar nomes, nem placa de igreja, tá? Mas eu já vi irmãos parar de escutar a palavra para atender celular. Isso é uma vergonha. Quando a gente vai, eu tava falando com a minha esposa esses dias, quando a gente vai no fórum, né? Quando a gente vai no fórum, a gente não pode ir de boné, a gente não pode ir de blusa, não sei como chama, cavada, né? Não pode ir, não pode ir de chinelo, não pode ir de bermuda, por respeito a quem? Ao juiz. Mas na igreja a gente vai do jeito que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, então quer dizer que o juiz ele é melhor do que Deus?
Eu fico indignado com essas coisas. O juiz é maior do que Deus? Ajuda, gente. Vamos compartilhar, tá? Se alguém tiver alguma coisa para falar também, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, tá bom? Então vamos dizer, quer dizer que a gente tem que ir lá no fórum, a gente tem que ir sem boné, não pode ir com blusa por aqui assim, que já esqueci até o nome, não pode de chinelo, lá, no fórum. Mas na igreja a gente pode entrar de qualquer jeito? Não. Só que esse qualquer jeito que eu falo é aqui, ó. Deus ele não escolhe roupa. Deus ele não escolhe terno. Sabe? Deus ele não quer a sua carne, ele não quer o seu dinheiro. Coisa que as igrejas de hoje em dia tá virando é isso. Comércio. A gente, para receber uma benção, a gente tem que dar alguma coisa em troca? Não. Imagina. A gente só tem que fazer coisas simples, humilde, se arrepender dos pecados. A gente tem que ser isso, humilde, se arrepender dos pecados, ajudar o próximo. Também se não puder ajudar em alguma coisa, ajude em oração, que Deus está vendo, né? É tão gostoso, é tão gratificante você ajudar em oração. Já está ótimo. Mas não, hoje em dia as igrejas estão diferentes. Hoje em dia é que nem eu falo, os irmãos, as igrejas não prega santidade, não prega Bíblia, não prega chave. Eles não pregam chave de casa, do céu. Só prega a chave do mundo. Você vai receber isso, você vai ter um carro, você vai daqui da terra. Não, vamos pregar. O reino do céu a gente tem que pregar. Eu prefiro 1000 vezes receber o reino do céu, a chave de lá de cima, do que receber a chave de uma casa daqui da terra. Porque esse mundo aqui, esse mundo tá terrível. Esse mundo não dá mais para criar filhos. Esse mundo não dá para conversar. Ninguém entende ninguém, todo mundo quer ter razão. Ninguém quer apanhar Deus na frente, em primeiro lugar. Ninguém quer apanhar Deus na frente. A gente tem que ser humilde, tem que ser sincero. Sabe? Uma vez, aconteceu comigo isso aí. Não vou citar nome nem nada. Mas entrou um pastor na minha residência. E eu tinha ganhado uma geladeira. Ganhei, não, tá aí a geladeira. Ganhei a geladeira. É um freezer enorme, né? Ele olhou pra mim, pegou, abriu a porta da geladeira, viu que era grande e falou assim, pastor, falou assim, como você vai conseguir, pra que, desse jeito foi falado, pra que você tem, pra que tudo isso você vai conseguir manter ela cheia? Isso é coisa de um pastor dizer. A gente tem que abençoar, né? Não, irmão, olha, que bênção, né? Que bênção, né? Que Deus vai colocar a mão aqui que nunca vai faltar nada. A língua, a boca tem poder. A gente tem que saber o que a gente fala. A gente tem que saber o caminho que a gente anda. Ajuda, irmão, ajuda. Compartilha, sabe? Compartilha esse vídeo aí. Tá? Não é pra mim crescer, não. Eu peço isso, mas não é pra mim crescer, não. Eu peço para vocês compartilhar, não é para mim crescer, torna a dizer. É para a palavra chegar mais longe. Porque Deus, falar de Deus não é brincadeira não. Tá? Falar de Deus não é brincadeira não. Muita gente vai lá no púlpito e fica falando as coisas que Deus não está falando. Muitas das vezes, eu estava lá na igreja, muitas das vezes eu pulei, porque eu achava bonito. E aí eles falavam que era Espírito Santo, mas eu estava pulando porque eu estava achando bonito. Olha que coisa errada. Não tenho vergonha de dizer. E é isso que Deus quer, que a gente seja sincero, humilde, verdadeiro.
E que ponha ele na frente de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Irmãos, ponha ele na frente de tudo. E não vem falar pra mim que o cachaceiro que tá lá na porta do bar não é meu irmão porque ele é assim. O drogado, quem for. Não adianta falar assim, ah, não, eu tô indo na igreja, eu tô com terno, eu sou diácono, eu sou batizado, eu sou casado, os meus irmãos só é os que tá aqui só. Os de fora não é. Mentira, todos são. Todos são nossos irmãos. Todos, todos. Vai prestar conta. Quando chegar lá em cima, se chegar lá em cima, vai prestar conta. O irmão que sair da igreja, de terno e gravata, e ver alguém na rua parar para fofocar ou descriminalizar uma pessoa que está ali no bar, que está precisando de um abraço. Eu tenho coragem de entrar. Coragem não, eu tenho Deus no coração de entrar num bar, se for preciso, para comprar uma bala, alguma coisa assim, e abraçar alguém, mesmo se tiver com terno, sem terno ou com terno, abraçar ali uma pessoa. Porque eu já fui do mundo, todo mundo já foi do mundo, o pastor já foi do mundo, o pastor já fez coisa de errado. Muitas das vezes continua fazendo coisa de errado. E ninguém enxerga isso. Ninguém vê isso. Só glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas e a cabeça não vê a hora de acabar logo para comer um lanche. Né? Glória a Deus, aleluia, não vê a hora, nem tá prestando atenção, nem sabe. Se perguntar pro irmão que deu glória a Deus, aleluia, lá o que foi falado, ele nem prestou atenção. É complicado, irmãos, hoje em dia tá complicado, a igreja tá virando comércio. Ah, para você receber uma benção, você tem que dar X, porque senão você não recebe a benção. Você tá fazendo troca com Deus. Tá fazendo com troca com o Salvador. Tá fazendo troca com... Nossa, Jesus. Me perdoe, Senhor. Olha, me perdoe e perdoe essas pessoas, Senhor. Perdoe. Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem. Muitos aí vivem de aparência. Vivem de aparência. Cadê a santificação? Cadê a santificação? Cadê? Tem mais uma coisa aqui que eu tenho pra mim. Muitos pastores falam assim, ah, você tem que... como se diz? Dizimar, tem que... O dízimo, eu não tô falando que é errado, mas tem uma outra história aí que eu vou fazer uma outra live sobre isso daí também, tá bom? Eu estudei, vi na Bíblia, vi, mas deixa pra frente. Sobre o dízimo. Mas muitos falam, enganando a gente, tá? Fala assim, se você não der seu dízimo, se você não fazer isso, fazer aquilo, vem o devorador e blá, você não tem nada. Mentira, o devorador é a gente mesmo. A gente mesmo que somos. O devorador, sabe por quê? Vou falar pra vocês, pensa comigo. Eu ganho R$1.000. Um exemplo, eu ganho R$1.000 por mês. Eu nem recebi, já gastei 3, tudo fiado. Como que a gente vai? Aí vai tacar a culpa no... Aí tem que ter um culpado, né? Sempre tem que ter um culpado. Quem que é? O devorador. Só que eu ganho 1.000. Vamos gastar só os 1.000. Vamos fazer... Vamos, né? Gastar. Tô errado? Do que adianta eu ganhar R$1.000 e gastar 2,5, ou gastar 1.500, ou 1.100? Vai faltar os R$100. Aí vai falar, o devorador, você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque senão o devorador, né? O devorador é a gente mesmo. Essa história de devorador não. Sabe, o devorador é a gente mesmo. Deu uma desculpa, tá? É uma desculpa. E a gente tem que andar na linha com Deus, sempre Deus na frente, coloca Deus na frente. Só que a gente tem que ser, não adianta a gente colocar Deus na frente e não fazer a vontade dele. Nossa, Edmilson, mas é tão duro. É duro? Não é fácil fazer a vontade de Deus, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Pra gente orgulhoso.
Não é fácil para gente orgulhoso. Não é fácil. Tá? Porque é tão fácil, é tão gostoso liberar um perdão. Para Deus isso já é ótimo. A gente perdoar. Mesmo se a gente tiver errado. Mesmo se a gente tiver errado. A gente pedir um perdão é maravilhoso. Sabe? E a gente se confessar. Se confessar, sair da boca, não guardar aqui ó, na mente, porque tudo que a gente guarda aqui na mente vai destruindo o que está aqui dentro. Vai destruindo. A gente guarda aqui na mente, destrói aqui. A gente guarda aqui na mente, destrói aqui. Né? Jesus, quando ele estava andando, vocês lembram da mulher que tinha o fluxo de sangue, que não parava de sangrar, né? Ela tocou nele. Só que tem uma coisa, Jesus ele sabe de tudo. Jesus ele sabia de tudo, de tudo, de tudo. Ninguém precisava ninguém falar nada para ele, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele perguntou, na hora ele perguntou, quem me tocou? Mas ele já sabia. Ele já sabia. E essa mulher foi curada, só de tocar. Mas sabe por que ele perguntou? Vou deixar essa resposta para depois. O paralítico estava precisando de uma cura. Ele sabia. Ele já sabia. Mesmo assim ele perguntou. O que você quer? O que você deseja? E mesmo assim o paralítico não queria falar e foi falando. Desculpa, foi falando. E ele perguntou de novo. Nossa, né? Insistiu. Sabe por quê? Agora eu vou falar. Sabe por quê ele insistiu? Para a mulher do fluxo de sangue, para o paralítico, para eles falar. Para eles liberar o que estava aqui, ó, dentro, que estava quebrando eles aqui por dentro. E aqui, ó, para soltar para fora. Porque muitas das vezes você quer uma coisa, mas você não solta para fora. Né? Porque Deus ele já sabia. Ele já sabia de tudo, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele enxerga tudo. Então não adianta muitas das vezes a gente esconder as coisas. A gente esconde de todo mundo aqui da Terra. Eu quero ver esconder de Deus. Eu quero ver esconder de Deus. Né? Quero ver esconder de Deus. Obrigado pela... Quem está assistindo, a Patrícia. A Nathalie. Obrigado, Israel. Anderson. É tão gostoso a gente falar de Deus, é tão bom a gente falar de Deus, mas será que no fundo, dentro da sua residência, dentro do seu lugar, ali do seu ambiente, diante dos seus amigos, será que não sai alguma coisa de errado? Sabe, hoje em dia é complicado. Hoje em dia é complicado viver porque esse mundo aqui tá tudo errado, esse mundo tá de ponta cabeça. A gente tem que ver aonde que a gente coloca os nossos pés. A gente tem que vigiar. O lobo tá aí, ó, vestido de cordeiro. O lobo tá vestido de cordeiro, né? Então a gente tem que vigiar onde a gente coloca os nossos pés. Muitas das vezes a gente tá lá atrás do púlpito, falando, louvando, glorificando. Torna a dizer, o que adianta a hora que a gente sai, vai para casa, a gente começa a falar mal, faz rodinha de fofoca. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que pedir para Deus, tire de mim o que não me pertence. E se for doer, deixa que Deus tira, vai passar, né? Então, irmãos, é duro, é triste falar essas coisas, mas a igreja hoje em dia está virando comércio. Infelizmente está virando comércio, infelizmente. Não sei porque Deus está me usando para dizer essas coisas, porque não é mais igual antigamente, é que nem eu falei, vou tornar a dizer, minha mãe, ela tocava tambor, minha mãe, ela era de mesa branca, um negócio assim. Ela foi na igreja a primeira vez, ela caiu de joelho lá na igreja, ela caiu de joelho na porta, ela caiu.
Ela caiu de joelho na porta ali. Satanás não tinha poder de entrar dentro da igreja. Satanás não tinha poder de entrar dentro da igreja. Hoje tem. Hoje o Satanás tem poder de entrar dentro da igreja. Aquele tempo, aquelas igrejas, não tinha nem celular, não tinha nem isso daqui que eu tô fazendo live, não tinha. Sabe, não tinha. Então, hoje em dia o Satanás, ele circula por tudo, né? Dentro da igreja. Ali é complicado, é duro, sabe? Eu erro todos os dias. Peço perdão todos os dias para Deus. Porque a gente é errante. Não tô aqui para tacar pedra em ninguém. Não tô aqui para criticar ninguém. É para abrir o olho. Para alertar. Tá bom? Porque na hora que chegar lá em cima, não adianta falar assim, eu fiz o bem. Como que você fez o bem? Eu louvei. Legal. Você louvou. Aí eu preguei o evangelho a todo lugar que eu fui. Você pregou o evangelho a todo lugar que você foi. Legal. Legal. Você carregou Deus no coração 24 horas. Tudo que você fez, você colocou Deus na frente. Você falou, abriu a boca para falar de Deus porque Deus permitiu? Ou para você crescer atrás do púlpito? Como que foi? Porque prestar conta comigo, prestar conta com alguém aqui da terra é fácil. Quero ver prestar conta com Deus. Com o nosso Pai, com o nosso Criador. Quero ver prestar conta com Ele, quando chegar lá em cima. Porque muitas das vezes o que adianta ir na igreja? Eu vou na igreja porque eu vou me vestir bonitinho, eu vou colocar uma gravata, um terno. Escolhe a melhor gravata que tem, escolhe o melhor terno que tem para ir na igreja. Para fazer bonito pro ser humano? Deus não quer isso não. Deus não quer isso não. Deus quer avivamento. Deus quer palavra verdadeira. Palavra verdadeira, palavra que vem lá de cima para baixo, não de baixo para cima. Né? Então vamos refletir, vamos parar pra gente pensar, né? Pensa mais, vamos pensar mais. Sabe, eu tô numa pessoa, eu tô ficando assim, sabe, eu não tô seguindo nem, eu trabalho aqui em Rio Claro, então eu não, muitas vezes não conheço algum lugar, eu ponho GPS, mas eu não tô nem seguindo o GPS. O GPS manda eu virar à direita, vê um negócio no meu coração e fala assim, vá pra frente, outra rota, o GPS muda tudo. Então a minha rota é Deus. Onde que eu vou, coloco Deus. Tudo na minha vida é Deus. Já fiz muita coisa de errado? Já fiz muita coisa de errado. Levei um choque de 13 mil volts. Minha mão. Foi sorte? Não, foi Deus. Muitas das vezes Deus permite que aconteçam as coisas na vida da gente pra gente aprender. Muitas das vezes Deus fala com a gente não escuta. Só que Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom que Ele vai lá e faz alguma coisa para que dê de errado na vida da gente. Mas isso não é para matar a gente, é para fortalecer. Né? É para fortalecer. Eu não sei o que Deus quer comigo. Sabe, não sei. Não sei o que Deus quer comigo. Não sei o que será de mim de agora para diante. Daqui 10 minutos, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não sei. Mas só sei de uma coisa. Se for falar de Deus, fale com amor. Não fale de Deus só para se crescer no púlpito. Né? Tem um louvor que eu gosto muito que ele fala assim, o que eu preciso é crescer para baixo e a cada dia mais me aprofundar em Ti, que é Jesus, Deus. Esse louvor ele me tocou muito porque ele fala que a gente tem que crescer para baixo e a cada dia mais se aproximar
de Deus. É um louvor bonito. E é verdadeiro. Então, irmãos, tá aí, tá? Já fazia meses, já que eu tava, meses, semanas que eu tava questionando pra falar e eu, sabe, eu me trancava, ficava quieto, não falava nada, e quieto, não falava nada, e tá aí, tá bom? Se alguém quiser, se alguém quiser, eu vou deixar aqui meu número de celular aqui, ó. Se alguém quiser entrar em contato comigo para falar alguma coisa, ou muitas das vezes para falar, ó, você estava errado naquilo que você falou, pode entrar aqui no WhatsApp e falar, tá? Que eu vou estar respondendo, ou eu vou estar baixando a cabeça, porque é bom. Muitas das vezes a gente fala, a gente é ser humano. 999, 31, aqui, 31, 999, esqueci até meu número do celular. 999 31, opa, errei aqui, ó. 31 3306. Então, se alguém quiser entrar lá e falar, eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de Deus, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo de coração mesmo, sabe? E todo dia o Satanás tem que colocar uma barreira, todo dia, toda hora, todo momento. Ainda mais a gente que trabalha com público, é complicado, não é fácil, mas é gostoso, eu gosto de trabalhar com público. Sabe por quê? Deus está me usando muito nessa área, sabe? Porque daí as pessoas veem a minha mão e perguntam. Aí eles falam, nossa, não sei como você não morreu. É sorte. Eu falo, não, não é sorte, é Deus. Então Deus me usa muito nessa área, sabe? Para falar do nome dele. E que Deus continue me usando. Em nome do Senhor Jesus, que Deus continue me usando. Dentro ou fora da igreja. Se for a vontade dele, amém. Que não seja a minha. Que a minha vontade aqui na terra só é uma. Falar as coisas certas. Falar a vontade de Deus. E a verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus ilumine. E lembre-se, coloca tudo na mão de Deus. Tudo que vocês for fazer, coloca na mão de Deus. Que nem eu falei no começo. Senhor é meu pastor e nada me faltará, desde que você corra atrás dos seus objetivos, porque Deus abre as portas, mas tem muita gente que fica esperando sentado que Deus traga no colo, não é assim, né? É só crer em Deus, só crer em Deus. E não critique quem está aqui fora, porque a gente também foi aí de fora, né? Eu fiz muita coisa de errado, com misericórdia. Imagine vocês aí que estão vendo, eu, por mais palavras, me perdoem, né? O Espírito Santo parece que vai tocando, quer que eu fale mais. Imagine vocês aí, tá aí na igreja e o Espírito Santo tocar na boca de vocês e falar tudo o que se passa na cabeça de vocês, do oculto, que ninguém sabe. Imaginou? E é muito mais vergonhoso ainda a gente falar que a gente não é pecador. Que eu tô indo na igreja e não peco. Eu tô colocando meu terno e gravata e não peco. Mentira! Mentira! Todos nós somos pecador. Pastor é pecador. Irmãos são pecador. Diácono, bispo. Todos. Infelizmente, a gente tá aqui na terra. Enquanto a gente tiver com o olho aberto assim, ó, a gente vai ser pecador. Abrir o olho já tá pecando. Tem gente, e pior ainda aquele um que fala, eu vou pro céu, eu não peco, eu já vou pro céu. Já tá pecando, só de falar assim, eu não peco, já pecou. Então, vamos ser verdadeiro com Deus, pelo menos isso, com Deus. Vamos ser verdadeiro com Deus. Vamos fazer as coisas certas. Porque o Satanás, ele tá ao nosso derredor. Ele tá só rodeando, furioso. Furioso.
Vocês acham que Satanás está contente porque eu estou falando isso? Não tá não. Não tá não. Desde manhã, desde a semana passada eu tô com esse negócio querendo falar e não falar. Mas pior é aquele que vai na igreja, se veste, coisa mais linda do mundo. Oh, coisinha linda, oh meu Deus, como é lindo, né? A hora que sai, já tá fazendo fofoca. Não vê a hora que acaba o culto pra fazer fofoca. Coisa muito feia, coisa muito errado. Coisa que Deus não gosta. Aí por que vai na igreja? Fala pra mim. Para depois sair de lá, não santificar o seu lar, não santificar a sua família, não santificar o seu vizinho, não santificar o morador de rua, não santificar o que está dentro do bar. É ser humano, é gente também. Desculpa. Todos são gente. Igual nós, que vai na igreja, que põe a terno, que leva a Bíblia. Não adianta nada eu carregar a Bíblia embaixo do braço. E não ser um cristão verdadeiro. Né? Não adianta nada. Nada. Então a gente tem que carregar a Bíblia no braço, a gente tem que vestir um terno para ser crente. Não, para ser evangélico, né? Pelo menos isso, evangélico, porque vai na igreja. Porque crente, eu sou. Não preciso ir na igreja para me ser crente. O que é ser um crente? É crer em Deus. É crer que nele tudo pode. Ele tudo pode. Ele arranca seu ar, ele coloca seu ar. É que não falei, ele faz você falar, ele faz você andar, ele faz você fazer as coisas boas. Só que tem muita gente que desvia, coloca a culpa tudo no Satanás. Hoje em dia tudo é o Satanás. Tudo é o Satanás. Ah, quebrou meu carro, é o Satanás. Ah, fez isso, é o Satanás. Ah, não sei o que, é o Satanás. Muitas das vezes ele nem precisa fazer nada, você mesmo que está fazendo por ele. É duro dizer essas coisas, é duro, mas é a realidade. Vamos deixar de fofoquinha. Vamos deixar de ladainha. A gente não tá mais nesse mundo para isso, não. Se você vai na igreja, vá com o coração aberto. Saia da sua residência contente. Para chegar na igreja melhor ainda. E quando você sair de lá, saia mais ainda do que você foi. Não adianta nada você sair da sua casa para ir na igreja brigando, com raiva, brabo. Ou muitas das vezes sai da igreja falando mal, de fofoca, com coisas erradas. Hoje em dia não tem mais igreja, hein, gente? Igual antigamente, hoje em dia estão comprando Jesus, estão comprando Deus, estão comprando. Deus virou mercadoria na boca dos irmãos. Virou mercadoria. Por que virou mercadoria? Porque eu vou na igreja para buscar o que eu preciso dentro da minha casa. Eu vou na igreja para buscar o que eu preciso dentro de mim. Eu vou na igreja para buscar uma salvação. Eu vou na igreja... Gente, vamos parar com isso. Jesus, Deus não é brincadeira, não. Aí eu preciso dar tanto, né? Eu vou deixar de pagar energia esse mês, eu vou deixar eu não vou comprar esse arroz, eu não vou comprar isso para me dar meu dízimo lá na igreja. É porque é bíblico, é bíblico. Não. Primeiro você vê o que tem dentro da sua residência. Não passe fome por isso. Deus está vendo o seu coração, Deus está sentindo. Muitas das vezes, uma questão que eu quero, se tiver algum pastor, ou se cair na algum pastor aí, manda mensagem para mim, tirando essa dúvida. Mas seja verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus, seja verdadeiro. Para onde que vai o dízimo do pastor? Que pastoreia as ovelhas ali daquela mesma igreja. Para onde que vai o dízimo dele? Ah, vem para a igreja mesmo aqui de onde eu congrego. Errado. Isso é errado. Porque vai para o seu próprio bolso. É errado. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o seu dízimo, seus 10%, né? E pegar e dar em outra igreja, em outra dominação. Porque daí é fácil. Exigir dos outros e não ser os outros. Aí é fácil. Né? É fácil.
Meus irmãos, Deus abençoe, que não estou aqui para magoar ninguém. Não estou aqui para criticar ninguém, só para abrir o olho. Abra um olho. Que o Satanás está aí ao redor, aí, ó. Tá rodeando a gente, tá? Abre o olho aonde você coloca seus pés. Abre o olho. Vigia. Não adianta nada você ir para um monte, você fazer um monte de coisas, depois a sua mente está impregnada de coisas ruins, tá? Então vigia, tá bom? Que o nome do Senhor seja louvado hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe vocês todos.